Pois bem, mais uma vez, muito boa tarde a todos. E eu, depois desta apresentação do António Cunha, vou daqui com um problema, porque tenho que tentar descobrir, depois de ser Presidente da Câmara, o que é que poderei fazer, já que não tenho a capacidade visionária dos ex-reitores, mas, sobretudo, o que é que vou ter que fazer durante 50 anos, até 2075, quando espero ser um dos 1000 centenários da cidade de Braga a vencer a batalha da longevidade de género com o sexo feminino. Dito isto, eu queria naturalmente aproveitar para saudar também, permitam-me, os representantes da Ordem dos Engenheiros, o António por esta apresentação, que de facto é extremamente desafiante do ponto de vista daquilo que são as transformações que se afiguram no futuro próximo, já não estamos a falar de um horizonte muito alargado, e sobretudo porque muitas destas questões que aqui foram vertidas têm de facto um impacto muito concreto naquilo que é o nosso dia-a-dia, na vivência das cidades e nos desafios que nós, decisores políticos e gestores do território, vamos ter que enfrentar também nesses diferentes contextos. Eu, antes de vos falar sobre aquilo que são algumas das questões que dizem respeito diretamente a Braga, gostaria de enfatizar que olhar para uma cidade em 2030 tem alguns traços comuns que se aplicam à realidade de Braga, como se aplicam a vários outros contextos territoriais à escala internacional. Nós já vamos ouvindo muitas vezes que depois do tempo das nações, do tempo das regiões, estamos hoje a viver o tempo das cidades. E eu acredito que esse também é um dos fenómenos, de uma das tendências que se vai reforçar drasticamente no futuro próximo, não só porque, como também está mais que comprovado, uma parcela esmagadora da população mundial vai viver em cidades, mas sobretudo porque é nas cidades que haverá condições concretas para materializar muitas das ideias que aqui também irei deixar. E a primeira tem a ver não tanto com os objetivos concretos que cada uma delas irá prosseguir, mas com o modo como esses objetivos se vão desenvolver e como as cidades se vão construir. E há aqui 5 aspectos fundamentais que eu gostaria de destacar. O primeiro tem a ver com, precisamente, a visão. A visão de um futuro de uma cidade não é algo que seja determinado numa lógica dirigista por uma qualquer política, por um qualquer autarca, por mais carisma que ele possa ter, mas é algo que tenderá a ser cada vez mais construído numa base partilhada entre diversos interlocutores. E isso é algo que é crucial para a mobilização de todo o território, para a mobilização de todos os agentes de desenvolvimento, que é de que haja uma visão que, nas suas múltiplas facetas, seja construída em partilha, em comum articulação entre todos esses agentes. Eu dou-vos aqui o exemplo de Braga, em que no plano económico, no plano social, no plano cultural, em várias outras dimensões da vida da cidade, nós temos procurado sentar à mesma mesa os principais protagonistas, os diversos interlocutores e dar espaço precisamente a essa articulação de visões, ao ponto que muito me orgulha de quando recebemos alguém de fora, nós ouvirmos sistematicamente o mesmo comentário, de que falar comigo, falar com o então reitor ou com o atual reitor, falar com o responsável do hospital, falar com o diretor do INL, falar com o responsável de uma empresa, é de certa forma equivalente, porque todos estavam imbuídos exatamente do mesmo discurso, daquilo que são as mesmas prioridades e daquilo que era necessário fazer para se atingir. E esta construção partilhada da visão é algo que eu acho que é verdadeiramente crucial para o sucesso de qualquer cidade e da nossa também em particular. Associada à questão da visão, há a dimensão da concertação. É que, mais do que olharmos apenas para essa lógica de planeamento e de estratégia, há depois a concretização em concreto de cada uma das tarefas, de cada uma das iniciativas que têm que ser desenvolvidas para que os objetivos sejam alcançados. Se forem consultar, por exemplo, o nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico, que está neste momento em fase de revisão, ele não elenca apenas objetivos, não elenca apenas áreas prioritárias ou fatores competitivos que a cidade tem. Assume, em concreto, responsabilidades que são distribuídas, por assim dizer, por todos os agentes, pelas universidades, pelas associações empresariais, pelo tecido económico, em que cada uma delas se compromete com aquelas iniciativas, com a responsabilidade de concretizar determinados passos que são fundamentais para os objetivos que se pretendem atingir. E numa qualquer cidade também, obviamente que a construção do futuro passa muito também por esta
corresponsabilização, por esta concertação contínua, para que cada uma das partes se sinta envolvida, se sinta naturalmente uma parte relevante e uma parte determinante para os objetivos que estão a ser perseguidos. Outra dimensão que está também relacionada com esta, mas já numa base não institucional, mas individual, é a questão da participação. É impossível pensar no futuro das cidades sem pensar que as cidades são construídas com os cidadãos. E aquela visão que durante muito tempo também se afirmou, de que a legitimidade democrática de quem é eleito para um determinado mandato, sejam 4 anos como em Portugal, sejam mais noutros países, confere toda a liberdade para se tomar um determinado conjunto de decisões, para dentro do programa que foi sufragado poder desenvolver cada uma dessas dimensões, não é obviamente compatível com aquilo que é a realidade que nós hoje vivemos, que é realmente uma realidade muito acelerada, com muitas dinâmicas que se vão transformando ao longo da vigência de um determinado mandato, com um critério de exigência que está hoje, diria, e felizmente, do ponto de vista cívico, cada vez mais valorizado, em que as pessoas tendem a escrutinar de uma forma cada vez mais rigorosa, até porque a informação lhes chega e é, obviamente, esperamos que de uma forma rigorosa, escrutinada, avaliada a cada momento por esses cidadãos, e isso mais do que numa lógica unilateral, há aqui uma importância de os cidadãos se sentirem envolvidos, se sentirem também parte desse futuro que está a ser construído, poderem também dar o seu contributo, seja por mecanismos formais, há pouco o António Carlos falava da questão do orçamento participativo, há diversas outras dimensões, diversas formas de partilhar e de envolver, numa base mais macro para todo um território, numa base mais micro para apenas uma zona que vai ser intervencionada, para um projeto que vai ser desenvolvido, recolhendo esses contributos, recolhendo anseios e preocupações e formatando, portanto, cada uma das soluções de maneira a responder a essas pretensões e também ao apoio que os cidadãos podem dar na identificação das melhores soluções. E essa questão da participação, tal como a concertação, tal como a construção da visão, é outro terceiro eixo muito importante. Obviamente que associada a cada uma destas dimensões anteriores, há uma outra questão que é fundamental, que é a questão da informação. E a informação aqui nos dois sentidos, de que, obviamente, é importante a lógica da accountability, ou seja, de um prestar de contas cada vez mais alargado, cada vez mais intenso, sobre tudo que é feito, sobre aquilo que vai sendo concretizado, sobre os resultados que vão sendo obtidos, sobre os custos, sobre todos os proveitos, necessariamente também, mas sobre a multiplicidade de indicadores e de facetas que têm a ver com a atividade dos territórios e, de forma muito particular, com a atividade das autarquias locais, no contexto português e no contexto da cidade de Braga, e isso hoje, a nível internacional, está muito, digamos assim, bem ilustrado em diversos territórios, em diversas entidades de governo, que têm, tal como qualquer empresa, tal como qualquer organização, um conjunto de indicadores, um conjunto de KPIs que são continuamente reportados, avaliados, escrutinados e que obviamente servem também para mensurar o desempenho do território e da organização nas suas múltiplas dimensões. Aliás, o termos acesso a essa informação é uma melhor, diria, a melhor possível forma de nós podermos ir ajustando a nossa gestão para podermos corrigir eventuais necessidades que existam de inverter determinado tipo de política ou de responder a outro tipo de desafios. E isso também é fundamental numa outra perspectiva, é que a recolha da informação, que hoje é potenciada também pelo progresso tecnológico, e ainda por estes dias nós víamos, voltando mais uma vez sempre que possível ao caso de Braga, um exemplo bem visível disso mesmo com os transportes urbanos de Braga, que tem agora um conjunto de parcerias com a Bosch que lhes permitem recolher, e com a IBM e com a Cisco, que lhes permitem recolher informação online nos percursos dos trajetos para poderem saber a demora dos autocarros, o estado do piso, enfim, toda uma série de informação que pode ser utilizada única e exclusivamente pelos transportes urbanos, ou que pode ser reportada para uma lógica de um centro de controle integrado do município, tal como são, por exemplo, os sensores que nós temos em parceria com a Innovation Point no Rio Oeste, como temos outros sensores de ruído em diversas áreas colocados pela AGER, enfim, todo um manancial de fontes de informação da vida urbana que podem ajudar e que são decisivos para formatar as melhores estratégias, as melhores ações de planeamento e, obviamente, que esta componente de data mining também da vida em cidade, se nunca vamos ter uma cidade gerida em piloto automático por um qualquer supercomputador que, tratando esta informação, vai tomando as decisões automaticamente, mas muitas das dimensões
que têm a ver com a gestão municipal podem ser sustentadas neste tipo de mecanismos de caráter quase automático, com base nessa recolha e no tratamento da informação superveniente. Um exemplo muito concreto. Nós, no início do meu primeiro mandato, tivemos um problema grave com inundações nos túneis que atravessam a cidade, ali junto ao Braga Park. Obviamente que se nós tivermos um sistema de detecção que permite perceber qual é o nível de pluviosidade que vai ocorrer, o nível da capacidade de drenagem das águas que aquela zona tem, e se imediatamente conseguirmos acionar os mecanismos de proteção civil para, se não há resposta, como ali não havia, de drenagem das águas, interromper imediatamente a circulação, obviamente que estamos a salvaguardar as populações e temos ali assim um mecanismo muito mais efetivo, como hoje fazemos, por exemplo, aliás, numa situação similar, em menor escala, no túnel do Meliá, que está também interrompido, também por uma situação dessa natureza. Isto para dizer que, obviamente, este tratamento da informação, primeiro a recolha, depois o tratamento da informação e depois a utilização dessa informação para suporte aos processos de decisão é, obviamente, também do ponto de vista da construção de uma visão de futuro da cidade, um pilar fundamental. E a quinta dimensão, que é transversal a Braga e a todas as outras cidades, é a dimensão tecnológica. Nós vamos sentindo, no dia-a-dia, há diversos fatores de inovação tecnológica que vão qualificando a vida na cidade e propiciando a melhoria da qualidade de vida da população, às vezes por questões que podem parecer relativamente prosaicas, mas que são, de facto, um benefício gerado para a população. Um exemplo muito concreto, que até já está concretizado, para não termos que ir para coisas muito mais avançadas, a mera identificação dos contadores temporais, dos temporizadores, num semáforo. Nós podemos estar exatamente ao mesmo tempo na fila, à espera que o sinal fique verde, com o temporizador ou sem o temporizador. Com o temporizador, obviamente, que o espírito com que nós encaramos aquele semáforo é completamente diferente, o nível de segurança que se aporta para os veículos e para os peões é completamente diferente e é, obviamente, uma questão que é absolutamente simples do ponto de vista, quase diria, tecnológico, mas que é uma grande mais-valia. E como estas, há várias outras dimensões que estão hoje a ser introduzidas em várias cidades. Quando nós olhamos para aquilo que são o cardápio de produtos das cidades inteligentes pelo mundo fora, desde iluminação regulada automaticamente com a passagem dos peões, intensificada consoante o volume de trânsito ou de tráfego é maior, até questões que têm a ver com sensorizações do próprio piso, um projeto que nós tínhamos ainda recentemente elaborado em conjunto entre a Universidade do Minho, vários parceiros privados e o INL, de ajuste do próprio piso para diferentes circunstâncias climatéricas e de utilização. São inúmeras as áreas em que, da área ambiental, a área energética, a área da mobilidade, que estão hoje a revelar transformações também nesse mesmo sentido. E, obviamente, que esta dimensão tecnológica, numa lógica de futuro, é uma dimensão que terá, obviamente, que estar presente, sempre com este espírito, que a introdução de fatores de sofisticação tecnológica na cidade tem que ser não um mero, digamos assim, como é que eu lhe chamaria, um instrumento alegórico de qualificação tecnológica da cidade, mas, sobretudo, sempre no foco de que estamos a introduzir algo que tem um benefício para os cidadãos, para a sua qualidade de vida, para o seu dia-a-dia, seja na dimensão da segurança, seja na dimensão do conforto, seja na dimensão do acesso à informação. Amanhã mesmo vai ser apresentada uma plataforma de interação com os cidadãos, que já muitos municípios dispõem, que a Braga resolve, que vai permitir a qualquer cidadão ir na rua, identificar um candeeiro que está apagado, um buraco numa estrada, uma árvore que não está devidamente podada ou qualquer outra situação e com uma mera fotografia tirada naquele local com uma aplicação que vai poder fazer o download, reportar diretamente para os serviços municipais e permitir que os serviços desencadeiem com georreferenciação automática aquela necessidade e, obviamente, desencadearem um mecanismo de reparação ou de correção dessa entropia. Isso é, obviamente, reforçar também esta interatividade crescente entre os cidadãos, a administração e, naturalmente, o desenvolvimento da cidade no seu todo. E estes 5 eixos que agora referi são, obviamente, eixos que estão presentes em todas as principais cidades. Vamos assistindo a estas transformações, umas mais aceleradas, também, obviamente, em função dos recursos. Nem todas as cidades têm os mesmos recursos, nem todas as cidades têm os mesmos problemas e são fatores que, se quisermos construir uma visão para a Braga 2030, terão que estar obrigatoriamente presentes. Dito isto, olhemos para o caso concreto de Braga. Independentemente dessas 5 tendências, há algo que é fundamental.
é que todas as cidades mantenham a sua identidade. Nós assumimos este desígnio da cidade autêntica porque julgamos que ela traduz, ou que ele traduz, de facto, aquilo que nós pretendemos. Nós queremos ser continuamente uma cidade inovadora, queremos ter respostas cada vez mais capazes, mais competitivas para os nossos cidadãos, queremos continuar a crescer, queremos ter excelentes indicadores de qualidade de vida, queremos, obviamente, ter dados como aquele que o Eurobarómetro nos apresentava em 2015, em que 97% da população inquirida dizia que estava feliz por morar em Braga e fazia de Braga a terceira cidade mais feliz da Europa, mas, obviamente, que queremos, sobretudo, manter fiéis a alguns valores que para nós também são caros. E Braga tem esta combinação quase única. Há pouco o Poças Martins perguntava porque é que neste contexto de proximidade, não é só do mar, é também de outras cidades aqui à volta, nós conseguimos manter esta distinção, esta capacidade de ter a nossa autonomia, de manter a nossa capacidade de afirmação no contexto regional, no contexto nacional e até cada vez mais também no contexto internacional. Isso tem a ver com esta conciliação única que Braga tem entre uma história vastíssima, de 2000 anos de história, somos uma das mais antigas cidades da Europa, a antiga capital do Império Romano aqui no noroeste da Península, até esta dimensão da inovação que foi muito reforçada com a presença e com a chegada da Universidade do Minho, com este rejuvenescimento constante que ao mesmo tempo faz de nós uma das mais jovens cidades da Europa, já não hoje a mais jovem cidade da Europa como chegamos a ser há bem pouco tempo atrás, mas ainda assim uma cidade em que 40% da população tem menos de 30 anos de vida, o que é obviamente algo que nos garante também do ponto de vista dos nossos fatores competitivos, do ponto de vista daquilo que é a perspectiva de crescimento da cidade, uma perspectiva muito positiva e, aliás, não conseguida apenas com esta lógica da mobilidade. Braga, obviamente, por força da presença da universidade, por força da dinâmica económica, atrai muita gente de fora de Braga, da região e não só, cada vez mais, para a cidade, e isso tem levado a que o crescimento da população seja uma constante, mas também, e é um dado muito positivo que nós vamos tendo, temos, se calhar, a única taxa o único saldo natural positivo entre os principais concelhos do país, ou seja, continuam a nascer mais crianças do que as pessoas que vão morrendo na nossa cidade, o que é também um dado relativamente raro no contexto dos países desenvolvidos e que Braga, felizmente, vai conseguindo utilizar para impulsionar a sua população. Isso levanta uma outra questão, que tem a ver com os objetivos. Eu acho que não, mesmo que venha a ser reeleito para um terceiro mandato, não vai ser nos meus 3 mandatos que vou assumir a ideia de que Braga deverá ser a segunda cidade do país. Mas não sei se o Presidente da Câmara que me vai suceder não terá condições para poder assumir esse objetivo. Porque, de facto, não se trata apenas de uma dimensão crítica em termos populacionais. O Porto terá 250 mil habitantes, aliás, o Porto nem sequer é a segunda cidade mais populosa do país, como sabem, em termos de habitantes, há outras cidades vizinhas do Porto e vizinhas de Lisboa que têm mais população. Braga, também, em termos de população, também é, julgo, o 7º concelho a nível nacional, mas se olharmos para aquilo que é a massa crítica, para aquilo que é a dimensão relevante do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, de todas, e também político necessariamente, de cada um dos territórios, eu julgo que esse poderá ser, a prazo, um dos objetivos que a cidade poderá prosseguir. E para tal, obviamente, que tem que continuar a pugnar pela afirmação de determinados valores. Para lá daquelas dimensões transversais que há pouco vos referia, obviamente que Braga é hoje dos territórios mais inovadores do país do ponto de vista económico. Aquilo que se tem passado na ligação entre o tecido económico, também o dizia o Poças Martins na sua apresentação original, e a Universidade do Minho, é algo que nós temos que continuar a valorizar, continuar a acarinhar e continuar a perceber que é, se calhar, o nosso maior traço distintivo face a qualquer outro território a nível nacional. Se nós temos hoje empresas como a Bosch e como a Aptiv a transformarem as suas unidades, que às vezes é preciso fazer alguns exercícios de memória. Não é há mais de uma década que nós víamos essas empresas, que já tinham, obviamente, uma dimensão importante e que até há um indicador que muitos não terão presentes. Havia, na altura, 50% dos autorrádios que eram vendidos na Europa eram produzidos ali no complexo Grundig, agora naquela zona envolvente a Aptiv e a Bosch e a Fest e as outras unidades que ali estão instaladas. Mas a verdade é que estas empresas tiveram períodos em que viveram períodos de layoff, períodos de grande instabilidade laboral e económica, e não foi assim há tanto tempo atrás. E hoje
A verdade é que, com base nessa parceria que vão celebrando com a Universidade, que vão renovando, que vão transformando estas unidades, não apenas em unidades produtivas, mas sobretudo em centros de investigação e desenvolvimento. O reitor António Cunha há pouco também dava nota das muitas inovações que estão a ser criadas em Braga do ponto de vista de produtos e do ponto de vista de sistemas e tecnologias e repercutidas para a escala global. As principais marcas automóveis estão hoje a utilizar produtos que são criados na nossa cidade, e houve aqui assim uma transfiguração completa da gama de produtos destas empresas, mas a verdade é que, com base nessa transfiguração, com base nessa capacidade inovadora, Braga, que nunca teve historicamente uma relevância industrial muito significativa, era uma cidade muito mais conhecida pelo turismo, muito mais conhecida pelo comércio do que pela dimensão industrial, é hoje já, objetivamente, o 7º concelho mais exportador do país. Poderia ser o 4º se as vendas da Aptiv estivessem contabilizadas em Braga, em vez de estarem na sede da empresa, que é em Lisboa, e só aí são mais 400 ou 500 milhões de euros, e esta é uma tendência que tem claramente perspectivas de reforço para o futuro, até porque não são já só estas empresas, não é só o ecossistema que contende com estas empresas, na área metalomecânica, na área das tecnologias de informação, são várias outras unidades que estão a seguir, e umas já instaladas, outras que se poderão instalar no futuro próximo, que estão a seguir este mesmo princípio de ligação ao conhecimento que é produzido na Universidade, àquilo que são as mais-valias que a Universidade pode aportar, e já não apenas nestas áreas tradicionais. Uma das áreas que nós acreditamos que no futuro poderá ter um investimento de relevância na nossa cidade, quer do ponto de vista do volume de empregos criados, quer obviamente da sua capacidade inovadora, tem a ver, por exemplo, com as ciências da saúde. O facto de termos aqui o Centro Clínico Académico, um excelente projeto entre a Universidade do Minho e o Hospital de Braga, é outra das grandes mais-valias, como é a área da biotecnologia, como é, obviamente, o Instituto de Nanotecnologia presente na cidade. E, portanto, isto tem muito também a ver com a engenharia, porque esta capacidade de inovação tem que continuar a ser um dos nossos argumentos, uma das nossas massas críticas, para podermos continuar a atrair população. Porque não há territórios que se desenvolvam se, como aqui também era apresentado no projeto, na apresentação do António, se não forem territórios coesos, se não forem territórios em que há níveis de segurança, e para haver coesão e para haver segurança tem que existir uma economia dinâmica, uma economia capaz de gerar emprego, uma economia capaz de absorver cada vez mais recursos e recursos mais qualificados. E é isso que Braga tem que necessariamente apostar neste horizonte e no horizonte futuro de continuar a captar novos investimentos, continuar a apoiar a expansão das empresas que já cá estão instaladas, gerar mais postos de trabalho, atrair mais pessoas e mais massa crítica para a cidade e, com isso, obviamente, dinamizar todo o resto do tecido económico. Outra dimensão que é, obviamente, fundamental é a questão da qualidade de vida. Muitas vezes, quando nós discutimos, e a Invest Braga tem tido essa capacidade, em ligação, mais uma vez, a todos estes agentes e à Câmara Municipal, de trazer, no mínimo, para Braga, enquanto alternativa possível, praticamente os grandes investidores que se têm dirigido ao nosso país. Eles depois, uns têm optado pela nossa cidade, outros têm optado por outras localizações, também por critérios diversos, mas a verdade é que, como o engenheiro Carlos Oliveira, o presidente da Invest Braga, gosta de dizer, nós colocamos Braga no radar, colocamos Braga no mapa, e isso fez, obviamente, com que nós consigamos trazer esses potenciais investidores até à nossa cidade. Tal como temos, por exemplo, dado a conhecer Braga aos embaixadores que estão radicados no nosso país, acreditados no nosso país, e que já foram quase 70 que vieram à nossa cidade e que depois são também veículo de disseminação daquilo que é o nosso potencial. Mas dizia que muitas vezes se pergunta, mas porquê é que eu hei de criar uma empresa na cidade de Braga em vez de a levar para o Porto ou em vez de a levar para Lisboa? E aí entra uma outra dimensão que é fundamental para qualquer território, e mais ainda para uma cidade de média dimensão como Braga, que é a questão da qualidade de vida. Obviamente que hoje nós percebemos que, isso também estava presente naquela intervenção há pouco, há uma opção das pessoas, não apenas em termos de oportunidades de emprego ou de oportunidades de rendimento que possam ter num determinado posto de trabalho, mas também de estilos de vida, daquilo que pode, obviamente, propiciar-se em termos do desenvolvimento da sua vida pessoal, para a constituição das suas famílias, para as suas atividades de lazer, para as suas atividades lúdicas, para as suas dinâmicas culturais, e uma cidade não pode sobreviver, não pode ser competitiva sequer, se não conseguir complementar essa dinâmica económica com padrões elevados de qualidade de vida para a população aí residente. Isso tem a ver com várias dimensões de natureza urbanística, e aí também temos que pensar
como há pouco dizia no início desta sessão a um jornalista, que nós não estamos a construir uma cidade de raiz, estamos a trabalhar sobre algo que existe e, portanto, as dimensões da regeneração urbana, as dimensões da promoção de novos modos de mobilidade, as dimensões da qualificação ambiental, da valorização ambiental, são obviamente eixos que têm que estar sempre presentes e que colocam desafios muito particulares. Hoje, a generalidade das médias cidades, não é só Braga, tem problemas de trânsito consideráveis, porque há ainda aqui um padrão cultural que não está devidamente mudado, de mudar as soluções de mobilidade que as pessoas utilizam. Nós vemos no nosso dia-a-dia todos, ou quase todos, utilizam o seu veículo particular para todas as deslocações. Dentro de uma qualquer família temos 3, 4 veículos automóveis e isso, obviamente, que do ponto de vista da fluidez do trânsito nas cidades e dos níveis de poluição que lhe estão associados, é um constrangimento objetivo que tem que ser muito mudado e que está nas principais cidades a nível internacional a ser mudado por diversas formas, por novas soluções tecnológicas, por novas diretrizes até do ponto de vista legal, por restrições e condicionamentos que vão sendo criados, e esses são desafios que também aqui estão cada vez mais presentes. Mas também do ponto de vista da própria questão ambiental. Braga, já agora permitam-me esse enquadramento, tem uma realidade muito particular, até porque nesta lógica da interação entre os engenheiros e a autarquia, eu gostaria de destacar que mais do que a autarquia em si mesma, é preciso olhar para o universo municipal. E Braga tem essa felicidade de termos uma empresa municipal de transportes públicos que é 100% detida pelo município, que é, digamos assim, o garante dos serviços de transporte em todo o perímetro do concelho, em que nós temos uma rede absolutamente exaustiva de serviços de transportes para toda a população. Poucos são os bracarenses que não têm uma paragem de autocarro a 100 metros de sua casa, são 11 milhões de bracarenses que são anualmente transportados nos transportes públicos da cidade de Braga. Aliás, é a única empresa de transportes públicos que dá 4 anos a esta parte, todos os anos cresceu o número de utilizadores e o volume de receitas sem aumentar qualquer valor os respectivos tarifários. Isso obviamente que é algo que é muito importante, mas também aí com desafios muito importantes do ponto de vista da renovação das frotas, do ponto de vista da mudança dos modelos energéticos dos próprios veículos. Nós vamos, no próximo mês de junho, tornar disponíveis as primeiras viaturas elétricas que adquirimos agora recentemente no âmbito de uma candidatura ao Fundamental e que obviamente vai ser também ela uma enorme mais-valia do ponto de vista da diminuição da carga poluidora dos transportes públicos da cidade, que tem uma frota também já com alguma idade, mas também outras soluções de mobilidade que estamos a preconizar, como é o caso do BRT, que pode ser também uma grande transfiguração do ponto de vista das soluções de transporte na malha mais urbana. E tem, dizia, além da questão dos transportes urbanos, uma empresa única também, um caso único no país, que faz a gestão integrada de todos os serviços ambientais. A recolha, a captação da água, a respectivo tratamento e distribuição da água pública, o tratamento das águas e do saneamento, a recolha do lixo, a varredura, são serviços que estão todos eles integrados na AGER e que, portanto, é a única empresa de âmbito concelhio, aqui já não 100% pública, mas com uma participação de 49% privada, ainda com uma maioria de gestão pública, que faz de uma forma integrada todos estes serviços, o que colocou também Braga numa espécie de ilha perante todas estas transformações que ocorreram a nível nacional e a contingências que muitas vezes vão ocorrendo do ponto de vista dos custos e da eficiência desses mesmos serviços. Aliás, a AGER é também reconhecidamente uma das empresas mais eficientes do ponto de vista da gestão a nível nacional, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista económico-financeiro. E, portanto, essas são dimensões que também estão muito presentes nessa retransformação da vida urbana. Nós sabemos-lo bem, hoje em dia é fundamental encontrar novas soluções do ponto de vista do ordenamento, por exemplo, desta componente que agora estava a falar, da recolha do lixo. Braga viveu, ao longo das últimas décadas, com um sistema de recolha de lixo porta a porta, que é, segundo alguns, um sistema terceiro-mundista, segundo uma visão não tão dramática, ainda assim um sistema extremamente ineficiente do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista até do conforto dos cidadãos, e vamos, a partir do próximo mês de maio, instalar um sistema de contentorização também para o lixo doméstico, tal como aquele que hoje existe para a triagem
do lixo selecionado, portanto, para a recolha nos ecopontos, que vai permitir precisamente uma outra qualificação das respostas em meio urbano. E isso é, obviamente, um investimento muito considerável que vai mudar drasticamente os hábitos e as rotinas das próprias pessoas nessa mesma dimensão. Mas, tal como estas, há outras transformações, há outras inovações que podem ser tidas em conta e que estão hoje também a ser concretizadas à escala internacional. Um outro eixo que é também extremamente importante tem a ver com a dimensão da inserção na envolvente. Braga foi uma cidade que cresceu de uma forma, diria, avassaladora do ponto de vista urbanístico. Hoje nós olhamos à volta da cidade e vemos zonas que eram inicialmente rurais, florestais, o nosso enquadramento na encosta do Bom Jesus, da Falperra, até já do Sameiro, não é hoje o mesmo que era há 30 anos atrás. Isso coloca desafios muito concretos, como aqueles que nós tivemos que enfrentar há uns meses atrás, quando se verificaram aqueles trágicos incêndios do 15 de outubro, porque obviamente não há proteção, não há limpeza de terrenos que possa fazer face a situações como aquelas que nós vivemos na nossa cidade, quando efetivamente nós levamos a cidade até ao meio da floresta, ao meio do bosque, e obviamente não vamos agora por simplesmente aniquilar todas as árvores do concelho para salvaguardar as habitações. E isso é um dos grandes desafios também que as cidades hoje têm, como é que conseguem criar mecanismos de resposta do ponto de vista da proteção civil face a esses fenómenos que decorrem das alterações climáticas, que decorrem, obviamente, desta transfiguração da nossa realidade e que, obviamente, são ameaças muito sérias para a realidade das cidades e para as populações que residem nessas mesmas zonas. Depois dizer também que, do ponto de vista dessa qualidade de vida das cidades, é muito importante olhar para aquilo que são as zonas de lazer e as zonas de fruição pela população. Braga tem aí um enorme manancial por explorar. Não é pensar apenas na lógica do famigerado Parque da Cidade ou dos espaços verdes de proximidade, porque também aqui assim nós temos uma cidade consolidada e os espaços disponíveis na malha central urbana não são muito significativos. Mas temos que pensar que, apesar de tudo, Braga tem algumas áreas que podem ser bastante qualificadas, bastante valorizadas, com soluções que possam ser desenvolvidas. O chamado Parque Central, que liga o Picoto ao Parque de São João da Ponte e agora envolvendo o Estádio 1º de Maio, das Camélias e do Fórum Braga, o Parque das Sete Fontes, o eixo desportivo da rodovia, que está agora a ser substancialmente ampliado, e aquele que é, na minha ótica, a grande mais-valia também em termos de trabalho futuro, que é a ligação ao Rio Cávado. Nós temos aqui, assim, um conjunto de projetos que têm vindo a valorizar essas zonas de fruição pela população, nomeadamente a praia fluvial da Daúf, que é hoje uma das praias bandeira azul a nível nacional, a zona em Merlim Sampaio, agora a zona ribeirinha no Cávado, em Palmeira, a praia do Cavadinho em Crespos, a praia de Navarra, em Padim da Graça também há um espaço muito qualificado, e todo esse contínuo junto ao rio é um destino natural do ponto de vista da componente lúdica, da componente desportiva, obviamente da interação com o meio ambiente, que Braga tem que continuar a promover nos anos vindouros. Além dessas dimensões, há uma outra questão que também é muito importante. E há pouco, quando eu falava nesta abertura de portas e nesta atração de recursos e de massa crítica para a cidade, nós não estamos a trabalhar apenas no contexto nacional. Nós não queremos, como aconteceu durante muitos anos, apenas trazer pessoas de Trás-os-Montes, ou pessoas do Alto Minho, ou pessoas do distrito de Braga para a cidade de Braga. Temos cada vez mais pessoas do Porto que já se deslocam para a cidade de Braga por razões residenciais e por razões laborais. Temos cada vez mais pessoas que vêm de Lisboa também trabalhar para a cidade de Braga e que também temos procurado, do ponto de vista da dimensão internacional, tornar a cidade de Braga uma cidade cada vez mais aberta e mais cosmopolita, com mais pessoas de todos os quadrantes do mundo que vêm para cá estudar. A Universidade do Minho, no seu plano estratégico até 2025, julgo que quer 20% dos alunos que frequentam os seus vários níveis de graduação como alunos internacionais. Quer dizer que estamos a falar de cerca de 5.000 alunos internacionais na nossa cidade e em Guimarães, o que é também aqui assim uma dimensão muito relevante do ponto de vista do seu impacto desta miscelânea cultural na nossa cidade. O INL tem hoje algumas centenas de investigadores de todos os pontos do mundo. A Universidade do Minho e tem também investigadores e professores de vários pontos. As várias empresas que aqui têm se instalado e que têm expandido a sua atividade têm também responsáveis de diversos territórios e, aliás,
mesmo do ponto de vista, digamos, daquilo que é a vida regular da cidade. Nós tivemos, tal como outras cidades no nosso país, uma afluência muito significativa, por exemplo, da comunidade brasileira ao longo dos últimos anos, de classe média alta de diversos pontos do Brasil, que são também novos focos de desenvolvimento, novos polos de desenvolvimento e dessa multiculturalidade que nós queremos assumir. E isso é algo que também tem que estar intrínseco em todas as dinâmicas da cidade, na capacidade da cidade de ser uma cidade enérgica, uma cidade com muitas atividades, uma cidade com uma aposta clara na dimensão cultural. Não é por acaso que nós assumimos esse desígnio de sermos em 2027 Capital Europeia da Cultura, é porque obviamente também queremos criar aqui assim umas bases sólidas para responder a estes diferentes públicos que aqui hoje vivem e vitalizam a cidade, e essa dimensão é algo que também tem que estar presente na construção dessa Braga de futuro. Uma Braga que finalmente, e com isso terminaria, não, além desta dimensão internacional numa ótica mais umbiguista, não fecha as suas fronteiras ao próprio território do concelho. Nós, há pouco isso era muito claro, nós temos consciência que a junção de Braga com os seus concelhos limítrofes, com Guimarães, com Famalicão, com Barcelos, o famigerado quadrilátero urbano, mas obviamente, porventura, com outras geografias aqui assim adjacentes, quer com o próprio Porto, como não poderia deixar de ser, quer com a Galiza, com quem temos uma relação estreita, quer com Vila Real, que estamos a 3/4 de hora de distância. Braga tem aqui assim, é uma centralidade numa região que obviamente ganha muito em trabalhar em conjunto, em ter políticas concertadas do ponto de vista estratégico, porque estamos a falar efetivamente de uma curtíssima distância. Esta realidade aqui assim envolvente corresponde a uma pequena área metropolitana nos patamares europeus e, portanto, é também nessa perspectiva que temos que continuar a trabalhar. E, portanto, uma Braga dinâmica, uma Braga competitiva, uma Braga coesa, do ponto de vista social também, uma Braga constantemente inovadora, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista da gestão urbana, e uma cidade aberta ao mundo, porque, obviamente, também é essa a perspectiva que temos vindo a prosseguir. E é assim que estamos todos em conjunto a trabalhar e que gostaríamos de contar muito com os vossos contributos nesta sessão e nos dias vindouros para melhorarmos o nosso desempenho. Muito obrigado pela vossa atenção.